aqui com o Dr. José Alexandre Borges de Figueiredo Júnior, que é neurologista, formado em Goiânia e posteriormente fez uma especialização em neurovascular. E hoje ele nos contemplou aqui no 20º Congresso de Cardiologia do Mato Grosso, uma palestra a respeito do AVC isquêmico, AVE isquêmico, acidente vascular encefálico. E como você disse, José Alexandre, há uma interação muito grande entre a cardiologia e a neurologia nesse quesito da doença vascular. Então, para o colega que não pôde estar presente aqui no Congresso, gostaríamos que você fizesse um resumo da abordagem que você fez, que foi excepcional, e até parabenizo você pela palestra. Eu agradeço o convite da comissão organizadora do Congresso, que está participando aqui como neurologista desse Congresso de Cardiologia aqui no Mato Grosso, e me sinto honrado. E nesse tema, que é um tema que é bem intrigante, um tema que eu gosto muito de comentar, de discutir, de falar, que é o tema de acidente vascular encefálico, né? Nós sabemos que existem dois tipos de AVC, o AVC isquêmico e o AVC hemorrágico. E nessa aula especificamente eu falei sobre AVC isquêmico, que corresponde em torno de quase 80% dos casos de AVC no mundo, né? Que a gente apresenta de acidente vascular encefálico. E esses casos de AVC isquêmico, especialmente na fase aguda, quando o paciente chega no pronto atendimento com um déficit neurológico, por exemplo, uma perda de força de um lado do corpo, uma hemiparesia, por exemplo, o que a gente pode fazer para tentar reverter esse déficit desse paciente? Como que a gente pode reperfundir essa artéria que foi ocluída por um trombo, ou seja, oriundo de uma placa instável das carótidas ou das vertebrais, ou seja, de origem cardíaca, por uma arritmia cardíaca, por exemplo, uma fibrilação atrial, por exemplo. Então é importante lembrar que nas fases agudas nós temos medicamento para ser feito, que é o trombolítico, o indicado e aprovado pelo FDA atualmente é a Alteplase, e ele é utilizado, a princípio de estudos mais clássicos, até 4 horas e meia do ictus, no início dos sintomas. Porém, estudos mais recentes mostraram que, a partir do momento que a gente tem uma avaliação clínica um pouco mais individualizada, que a gente consegue ver a área de isquemia relacionada à área de penumbra, que é aquela área que não morreu o tecido cerebral, mas que está em sofrimento por uma redução do fluxo sanguíneo cerebral. Nós podemos avaliar isso com softwares um pouco mais modernos, tecnologia de ponta do ponto de vista de neuroimagem. A gente consegue diferenciar e muitas vezes nós conseguimos estender a janela terapêutica da trombólise endovenosa com a Alteplase de 4 horas e meia até para 9 horas, por exemplo, como foi o estudo Extend, que foi publicado em 2018. Temos então uma outra modalidade também de tratamento de reperfusão, que é a trombectomia mecânica. E a trombectomia mecânica, ela já tem uma indicação diferente, que ela é indicada para os casos de AVC por oclusão de grandes artérias, como por exemplo a oclusão do início do tronco da artéria cerebral média. Quando nós temos esse tipo de patologia num paciente que muitas vezes ou que vai fazer trombólise endovenosa até 4 horas e meia, ou que já passou dessa janela terapêutica, a trombectomia mecânica é uma opção, e quando bem indicada, ela tem um benefício muito importante na vida do paciente, no desfecho desse paciente, no que diz respeito à redução de sequelas, à redução de incapacidades, que a gente consegue medir isso depois. Então, por isso a relação e a importância do cardiologista ter em mente o entendimento de como tratar o AVC, de como abordar o AVC, é porque tem muitas doenças que se relacionam do ponto de vista cardíaco com o AVC, quando a gente diz como causas de AVC, e outras doenças que são fatores de riscos para desenvolvimento do AVC, como hipertensão arterial sistêmica, a própria fibrilação atrial e outras condições cardíacas, né? Então, por isso a importância do entendimento, né, dessa doença, né, tão comum. O entendimento dessa palestra sua, a meu ver, é fundamental, porque com o avanço das terapias, das modalidades diagnósticas e dos tratamentos com AVC, acredito que nós aqui como sociedade de Mato Grosso devemos nos preocupar em correr atrás de executar essas terapias e incorporar esses novos diagnósticos e terapias nas nossas realidades. Então, eu perguntaria assim, para nossa realidade local, Cuiabá, estado do Mato Grosso, para um hospital que quer ser referência em AVC, quais seriam os pontos críticos a serem trabalhados frente a essa realidade atual do AVC? Eu entendo que o ponto crítico seria realmente a conscientização do corpo clínico, primeiramente, e o treinamento desse corpo clínico dos hospitais para que pensem em AVC como uma doença que pode ser reversível se diagnosticada e tratada precocemente. Não ter medo da trombólise ou da trombectomia mecânica, porque as pessoas pensam que muitas vezes todos os pacientes que vão trombolizar vão sangrar, vão fazer hemorragia intracraniana.
E a literatura nos mostra que a incidência de sangramento como complicação da trombólise endovenosa, ela ocorre em torno de 3,5% a 4%. É minoria. E vai depender muito do tempo, o fator de risco também é a idade, e a questão também, muitas vezes, do mau controle da pressão, da mal monitorização do paciente durante a infusão do trombolítico. Então, assim, e muitas vezes o hospital ele tem que pensar nisso como um time, avaliar a necessidade realmente de se montar um protocolo institucional para que o atendimento seja bem feito. Por quê? Nós temos vários pacientes que não entram em protocolo porque não existe protocolo de AVC naquela instituição, e os pacientes ficam muitas vezes ocupando leitos por muito tempo, fica na UTI durante muitos dias, ou vai para a enfermaria ou apartamento durante dias, porque muitas vezes estão ali com uma pneumonia broncoaspirativa, ou uma disfagia mais importante também, que acaba culminando com essa complicação, ou porque tem um déficit que não consegue ser liberado para casa, porque a família não tem condições, muitas vezes, de receber esse paciente. Então, a gente sabe que, se a gente trata o paciente de forma adequada, na fase hiperaguda, de forma correta, como os protocolos nos ensinam, nós temos uma melhoria na evolução desses pacientes, uma redução nas sequelas. Os pacientes, eles diminuem o tempo de internação, roda mais os leitos de enfermaria, de UTI naquele hospital. Então, aquela ideia de que o investimento que é feito, o gasto que vai ser feito para implantar um protocolo, para contratar pessoas para treinamento, isso é revertido para o hospital de forma positiva no que diz respeito à redução do tempo de internação, né, a redução de complicações, menor uso de antibióticos. Então, assim, é um ponto muito positivo para o hospital ter essa estrutura feita. E o grande calcanhar, vamos dizer aqui, seria isso: a conscientização do serviço público, do hospital, do gestor do hospital e da equipe do corpo clínico, da importância de se implantar isso e se desenvolver e todos abraçarem esse protocolo e começarem então a andar em time, né? Desenvolver. Né? Muito obrigado, então. Agradeço a sua presença no nosso congresso. Eu agradeço. E contamos com a sua colaboração sempre nos nossos eventos aí da SBC. Eu agradeço. Obrigado. A todos. Mais uma vez, obrigado.